assunto. Então, olha, claro, as virgens nécias que morreram nas eras passadas, elas não vão reviver a não ser depois que se cumprirem os 1000 anos. Na ressurreição geral, elas surgirão. Mas nós não estamos falando daqueles que já morreram. Eu quero saber da igreja que vai passar pela tribulação. O que vai acontecer com ela? Qual será o fim dela? Qual será o desfecho da história desses que estão vivos na terra? E o profeta usa o tipo de Noé, como nós vimos no 4º selo e como nós vimos no futuro lar. Vocês entendem? A visão de Patmos. Ele fala novamente das virgens nécias. Estou falando contigo, a igreja morna. Essa mensagem... deixa eu fazer um comentário bem interessante aqui. O profeta, ele tinha ciência que ele era o mensageiro para esses dois grupos. Ele sabia que ele iria falar com esses dois grupos, como nós estamos vendo aqui na mensagem, a visão de Patmos. Ele sabia que ele é o mensageiro das virgens sábias desta era e ele é o mensageiro das virgens nécias desta era. E ele tem uma mensagem para as virgens sábias desta era e ele tem uma mensagem diferente para as virgens nécias desta era, como Deus tinha uma mensagem especial para Enoque e ele tinha uma mensagem diferente para Noé. Viveram durante o mesmo período, mas Deus não deu instruções para Enoque construir uma arca. Deus deu instruções para Enoque para ser transladado, mas para Noé, ele não deu as instruções de transladação. Ele deu as instruções de poder sobreviver os juízos que estariam sobrevindo sobre a terra. Vocês estão entendendo? Eu estou falando contigo, a igreja morna. 10 virgens saíram para se encontrar com o Senhor. 5 delas eram sábias, 5 nécias, como falamos nesta manhã. Aquela árvore enxertada. Agora lembre-se, assim que saíram para se encontrar com Deus, agora a Bíblia diz que os livros foram abertos. Daniel 7:9. Os livros foram abertos. Este é o livro do pecador. E outro livro foi aberto. Daniel 7:9. Os livros foram abertos. Quem veio com ele? A igreja do rapto. Isso aqui é depois dos 3 anos e meio. Haverá uma abertura dos livros que nós estamos extensivamente e exaustivamente cobrindo aqui neste bloco, falando como é que Deus vai lidar com os ímpios. E agora estamos trazendo à luz como Deus vai lidar com a igreja. Qual será o juízo que Deus a sentença que Deus vai passar sobre a igreja por causa de sua rejeição, por causa de sua desobediência, por causa de sua incredulidade? A igreja do rapto. 10 milhares vezes milhares de milhares vieram com ele e ministravam a ele. Sua esposa, a noiva, glória! Sua esposa veio com ele, a igreja. O juízo foi estabelecido e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, qual era a virgem nécia. E cada homem foi julgado segundo o livro. Vai te ser perguntada a razão pela qual você não fez. E aí? Você já sabe agora? Você já sabe? Pode ser que antes você não sabia, mas agora você sabe, está vendo? Onde, se o justo por pouco é salvo, onde vai aparecer o pecador e o ímpio? Aquele que rejeita, que já sabe e rejeita isso? Onde eles vão aparecer? Seus pés como latão, juízo divino. Ele estava lendo sobre a pessoa cétupla, da pessoa de Cristo, né? A revelação cétupla da pessoa de Cristo em Apocalipse 1. Por isso que ele está falando, a visão de Patmos, não é? Todas aquelas características, não é? Muito bem. Então nós estamos vendo aí o que o profeta está dizendo, não é? O profeta disse, Noé, sai desse lado e aparece do outro. E ele disse, no milênio. Mas do que eles estavam falando? Da igreja. Mas que coisa, mas peraí, gente. Mas igreja, mas peraí. Noé. Pois é. Então nós estamos vendo que realmente não é invenção. Está na mensagem. O profeta realmente disse. E nós temos que ver essas coisas, não é? Vamos lá então, mais um pouquinho. Sim, estas pessoas dizem que são cristãs, mas não são. Eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Está em 1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não haverá apenas 12 apóstolos sobre 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel, mas os santos também julgarão o mundo. É aí quando estes que alegam pertencer a Deus e alegam que Deus os ama, descobrirão exatamente quem é o Filho de Deus e quem é amado do Filho, com F maiúsculo. Sim, esse dia está vindo quando isso será manifesto. Estes que estão agora governando o mundo em medida e que durante a última era
edificarão uma imagem à besta, através da qual realmente governarão o mundo. Um dia serão humilhados quando Jesus vier com seus santos para julgar o mundo em justiça, que é a mesma cena de Apocalipse 7, ou Daniel 7. É exatamente isso que vimos em Mateus 25, quando todos os que perderam a primeira ressurreição estarão diante do juiz e da sua noiva. Agora veja, amados, o que Deus vai fazer logo após, com aqueles que estão sobre a terra, no período da tribulação e pós-tribulação, é uma prévia do que ele vai fazer com todas as eras que já existiram depois do período do milênio. É o mesmo procedimento, é o mesmo processo civil, é o mesmo processo judicial, é a mesma coisa, só que ele não vai julgar todas as eras, pois eles ainda estão mortos. Mas no final, é o mesmo processo, vai se instaurar e todas as eras, pessoas, homens e mulheres, comparecerão diante deles, dos santos e de Cristo e sua noiva. Vocês entendem? Mas aqui, no período da tribulação e pós-tribulação, claro, Deus só vai julgar aqueles que estão sobre a terra. Vocês estão entendendo? É uma prévia. É a mesma coisa, só que em uma escala menor. Por isso que não se diz que aqui é o juiz do trono branco. Porque quando falamos isso, te remete ao grande juiz do trono branco, juízo do trono branco de Apocalipse 20. Você entende? Mas o processo é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, a régua de medir é a mesma, o prumo é o mesmo, a sentença, os juízos, a retidão de Deus é a mesma, não vai mudar. Apenas que ele está julgando um grupo menor, as nações que estão na terra naquele período. Não todas as nações dos tempos passados, pois eles teriam que ressuscitar para fazer isto. É simples. É simples. Vamos lá então. Então o que eles fazem? Eles finalmente formam a imagem da besta, outro poder. Notem, uma simulação à noiva do Cordeiro, como ela fez em Apocalipse 13, 14. É isso que fazem, apenas perseguem, exatamente a mesma coisa. As igrejas zombam da verdadeira noiva de Cristo, como Roma sempre fez. Bem exatamente, sim, Senhor. Simula a verdadeira noiva do Cordeiro, bem exatamente como ela fez em Apocalipse 13, 14. Por quê? Por quê? Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo, depois do período de 3 anos e meio, quando ele vem com ela para assumir o posto de governante mundial, ela terá poder absoluto sobre todas as nações, povos, línguas, multidões. Mas esta mulher, ela quer simular, ela quer copiar o que a noiva verdadeiramente será, reinando realmente plenamente sobre todas as nações. E o profeta diz, está lá em Apocalipse 13, 14, que é a imagem da besta, onde esta igreja terá um domínio absoluto sobre todas as nações, os povos, línguas, multidões, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, como diz em Apocalipse 17. Isto vai acontecer no período da tribulação. Ela governará plenamente, com todo poder e glória. Satanás dará isto a ela. Vocês entendem? Olha o que ele diz deste poder. Notem, um poder falso. É exatamente o que Satanás queria dar a Jesus, que subir lá em cima e fazer ele se exibir. As pessoas fazem isto. Até mesmo o Conselho Mundial, todos eles, dizendo, quem pode fazer guerra contra ele? A Bíblia diz, esta imagem da besta que vai surgir, quem pode fazer guerra? Irmão, quem pergunta por último, pergunta melhor. Eu quero fazer a pergunta, quem é que pode fazer guerra contra Cristo e os seus exércitos em Apocalipse 19? Esta é a pergunta que não quer se calar. Quem é que pode fazer guerra contra esta noiva? Quem é que pode perseguir esta noiva verdadeira, como eles tentarão perseguir esta noiva verdadeira em Apocalipse 19? Contra a igreja, as virgens nécias, eles não vão dar conta. Não é? Eles não têm poder para derrotá-los, não é? Para derrotar esta imagem. Então, veja, e o profeta disse, isso é um poder falso. Todas as vezes que nós vemos alguém querendo provar o tão poderoso que ele é, essa pessoa já está caída. Essa pessoa já errou o alvo.
Deus nunca age dessa forma. Mostrar o tanto de poder que você tem, o tanto de autoridade. Quem tem autoridade não precisa provar que tem autoridade. Você não precisa esbravejar. Você não precisa espumar pela boca que você tem autoridade. Você já tem autoridade. E é isso que eles vão fazer. Eles vão querer provar que eles são poderosos. E vão perseguir, vão matar. Mas eles não são poderosos. O poder provém de Deus. E isto vai ser provado através de Apocalipse 19. Não é? Mas tem que provar, né? Provar. Olha que interessante aqui, ó. Agora, você diz... Isso aqui eu achei interessante, eu coloquei aqui no meio. Agora você diz, Calvino também cria em algo assim? Que Calvino cria que as almas estavam com Cristo desde antes da fundação do mundo, né? Ele também cria assim. Eu não creio em Calvino. Calvino foi um assassino. Calvino pôs um homem à morte porque ele tinha batizado no nome de Jesus. Ele foi um mau caráter, precisava de se converter. Sim, Senhor. Mas o que ele disse, algumas coisas que ele disse estavam certas, mas o que ele, as suas ações, um homem matar alguém por causa disto, isto é horrível, é pecaminoso. Calvino, grande homem, mas o profeta disse que não era nem convertido. Queria provar que era poderoso, mandou, eu esqueci o nome, eu me lembro dessa história, me lembrava dessa história, o nome deste santo de Deus que batizava em nome de Jesus, e ele, veja, irmão, veja que eles já estavam debaixo de um sistema, a imagem, quem fazia isto, quem perseguia e queria destruir porque não concordava com as suas ideias, era a Igreja Católica Romana. E agora nós vamos descobrir que a Igreja Protestante vai fazer a mesma coisa, pois a inspiração dela não é de Cristo, mas é os seus líderes e a sua mãe, que também tem um espírito assassino. E Calvino, para provar, copiando o que eles também faziam, quando estavam no sistema romano, para copiar, para dizer, olha o tanto que nós temos poder, nós também, que cremos na verdade, nós podemos matar aqueles que não concordam conosco. Olha as palavras que o profeta usou para descrever Calvino. Ele disse que Calvino foi um assassino. Deus me livre uma coisa dessa, meus amados. Deus me livre. Ele disse que ele foi um mau caráter, que precisava se converter. Depois ele fala de Zwinglio. Zwinglio, que foi considerado um grande homem, não é? Mas ele também nem cria no nascimento virginal de Cristo. Dizia que Jesus era filho de José. E tinha que provar, centenas de anos mais tarde, quando o profeta visita a Suíça, onde a sua influência persiste até hoje, o profeta teve o maior problema lá para pregar, pois eles não creem na deidade de Jesus Cristo. Eles não creem na deidade de Jesus Cristo, quem vem nessa linha. Mas grandes homens, mas não tinham a natureza de Cristo. Eles estavam segundo a inspiração da imagem já, em forma de espírito, claro, mas isto vai se tornar muito maior no período da tribulação. Vamos lá então. Aqui, ó.